Olá, eu sou o pastor Delvacir Costa. Nós estamos numa série de aulas da disciplina, da matéria Disciplinas Espirituais. Hoje nós vamos tratar da confissão, uma disciplina extremamente importante, mas muitas vezes mal entendida como as outras, como algumas das outras, como o jejum, como o serviço, como a solitude. Algumas delas são mal compreendidas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confissão, o que é a confissão, a importância da confissão, quando e a quem devemos confessar. Esses são tópicos importantes que serão tratados na aula de hoje. A confissão, ela diz um ditado escocês, faz bem à alma, e faz mesmo. A confissão faz bem à alma. Quando buscamos aprofundar a nossa conexão, a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, uma vida centrada em Deus, a confissão de nossos pecados tem um papel extremamente importante. A disciplina espiritual da confissão diz respeito ao pecado que é cometido após a salvação. Ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, somos perdoados por nossos pecados e, portanto, do ponto de vista judicial, somos justos diante de Deus com garantia de salvação. Algumas vezes, em alguns eventos evangélicos por aí, as pessoas são levadas a preencher uma lista de pecados, a marcar uma lista interminável de pecados que cometeu, e até na infância. Eu lembro que tive acesso a uma dessas listas. Lá na infância você pegou bituca de cigarro para fumar, então você tem que marcar e depois você tem que confessar todos. Gente, quando você entrega a sua vida, o seu coração a Jesus, quando você se rende ao senhorio de Cristo, quando você torna-se uma nova criatura por obra do Espírito Santo, todos os pecados cometidos anteriormente são perdoados pelo Senhor instantaneamente. Você não precisa voltar a se preocupar com eles. Eles estão cancelados, eles estão anulados. Nós falamos muitas vezes sobre os 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro. No passado, fomos salvos da culpa do pecado. Todos os pecados cometidos antes da conversão foram perdoados. No presente, estamos sendo salvos do poder do pecado. O pecado não terá poder sobre vós. E no futuro, na eternidade, na casa do Pai, nós seremos salvos da presença do pecado. É a salvação plena que nós almejamos, que nós esperamos em Cristo Jesus. No seu grande amor pela humanidade, Deus providenciou um meio, Jesus Cristo, com sua morte substitutiva e expiatória, que morreu em nosso lugar na cruz e anulou e cancelou toda a culpa pelo pecado que já houvéramos cometido antes de conhecermos a Deus. Nós nos tornamos nova criatura, nós nos tornamos parte da família de Deus, nós passamos a ter uma nova relação com Deus, não mais criaturas, mas agora como filhos, e os nossos pecados foram perdoados, cancelados, anulados, aniquilados por Cristo na cruz do Calvário. Tome posse disso, creia nisso. Quando você se converte, todo o seu passado é perdoado. O fato de termos nascido de novo, contudo, não significa que nós paramos de pecar ou que nossos pecados não têm mais consequência. O pecado sempre tem efeitos negativos em nossas vidas, na vida dos outros e principalmente na nossa relação pessoal com Deus. O pecado cria uma fissura, uma rachadura, uma quebradura no nosso relacionamento com o Pai. E a confissão restaura,
essa fissura. É preciso esforço de nossa parte, confessando inteiramente, humildemente, o nosso pecado para restaurar o relacionamento com Deus. Quando nós nos afastamos e a nossa relação com alguma outra pessoa estremece, por qualquer que seja o motivo, nós precisamos nos esforçar para que haja uma reconciliação. Com Deus é a mesma coisa, e esse esforço chama-se confissão. A disciplina da confissão é o antídoto que neutraliza os efeitos que os nossos pecados têm no nosso relacionamento com Deus. Se não confessarmos os nossos pecados, para repararmos a nossa relação, para repararmos os danos causados pelo pecado, nós corremos o risco de endurecermos o coração e o espírito, termos a nossa consciência cauterizada e nos afastarmos cada vez mais de Deus. Eu quero lembrar uma coisa muito importante nesse momento, é que o crente, o cristão, o salvo, o nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Eu já vi no púlpito pastores dizerem que nós pecamos todos os dias em pensamentos, ações e palavras. Quem peca todo dia é pecador. Quem é salvo por Jesus Cristo, quem é nascido de novo, quem é lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, não peca todos os dias, não vive na prática do pecado. O apóstolo João, na sua carta, ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso na vida do cristão. É algo eventual, ocasional, acidental. Quem vive pecando é pecador. O santo, o salvo por Jesus, não vive na prática do pecado. Filhinhos, diz o apóstolo João, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, se por acaso alguém pecar, temos um advogado. O pecado não é normal. O pecado não é natural. Aquela ideia de que ninguém é perfeito, ela existe para desculpar o nosso pecado. Jesus diz, Mateus 5,48, sede vós perfeitos. E se Jesus diz, é porque é possível. Não a perfeição do Filho de Deus, a plena estatura de Jesus Cristo, mas um certo nível de perfeição é possível, sim. Um certo nível de não pecar é possível, sim. Eu entendo, eu advogo a ideia de que o crente, ele deve ter dificuldade em lembrar quando ele pecou. Quando se pergunta para um santo em Jesus Cristo, quando você pecou? Ele vai ter que pensar, ele não lembra. Por quê? Porque não é uma prática comum, não é uma prática usual. Ele não vai ficar contabilizando os dias. Uma vez eu perguntei para um amigo meu, falando sobre isso, um pastor, amigo meu, eu perguntei assim, há quanto tempo você não peca? E ele disse, eu pequei pela última vez há 2 anos, não sei quantos meses e tantos dias. Aí eu fiquei pensando, ou ele é um legalista que fica contando os dias de santificação, ou o pecado que ele cometeu foi tão grande, foi tão terrível, que ele não conseguia esquecer. Pecado é um acidente, a confissão restaura. Pecado não é prática. Tem gente que acha que tentação é pecado. Por isso diz, nós pecamos todos os dias em pensamentos, palavras e ações. O pensamento só é pecado se você abriga o pensamento pecaminoso, se você dá corda, dá vazão para esse pensamento. Martinho Lutero disse que você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. O pássaro pousou, você espanta, você enxota. Pecado, tentação, é isso. O passarinho pousou, veio o mau pensamento, você o espanta, você o tira, você o substitui pela palavra de Deus. Agora, se você ficar maquinando aquele pensamento, aí se torna pecado. Então, tentação não é pecado. Tentação é tentação.
Pecado é ceder à tentação, é dar vazão à tentação. E aí, quando você peca, você precisa confessar. Você pode orar para ser livre da tentação, mas você não confessa a tentação, você confessa o seu pecado. Confessar os pecados a Deus é o caminho da restauração. Confessar os pecados e pedir perdão a Deus é o caminho para a restauração. Quando vamos diante dele, quando nos aproximamos do trono da graça e da misericórdia e admitimos que pecamos, quando pedimos perdão e nos arrependemos de coração, a fenda que separava de Deus é reparada e o relacionamento nosso com Deus, ele é restaurado completamente. Nós somos purificados da nossa falta de justiça, do nosso pecado, da nossa maldade, e podemos novamente conviver com a justiça e conviver com o próprio Deus em intimidade e comunhão. Lembra que diz 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos o nosso pecado, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é pecado? A palavra grega para pecado é hamartia. Significa errar o alvo, afastar-se do caminho, da integridade, da honra, fazer algo errado. Por sermos cristãos, por sermos nascidos de novo, por sermos santos em Jesus Cristo, nós não queremos nos afastar do caminho, nós não queremos errar o alvo. Quando pecamos, quando nos distanciamos do caminho, a confissão nos reaproxima do Senhor. É uma expressão do nosso amor e do desejo que temos de um relacionamento estreito com Jesus Cristo, de permanecermos ligados a Ele. Isso é a confissão. A palavra usada no Novo Testamento para a confissão de nossos pecados é homologuel. É o resultado de uma combinação de palavras homos, que significa o mesmo, e lego, que significa falar, é falar a mesma coisa, é concordar. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Na confissão, nós dizemos a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. Nós concordamos com a sua condenação do pecado e reconhecemos que quando pecamos, agimos contra Deus pessoalmente, contra a sua palavra e contra a sua natureza. Confissão é uma admissão de que o pecado é errado, que nossas ações foram ofensivas contra Deus. É o reconhecimento de que chamamos as nossas ações pelo mesmo nome que Deus a chama. Pecado, inveja, ciúme, cobiça, ódio, engano, ganância, ira, glutonaria, adultério, mentira, etc, e etc, e etc. Nós não podemos desculpar, pai, eu falhei, como se fosse algo contra a nossa vontade. Você peca porque quer pecar. Ninguém peca sem querer. O pecado é intencional, é a transgressão voluntária da lei conhecida de Deus. Eu pequei sem saber. Não, ninguém peca sem saber, você sabe. Se você não conhece a palavra, a sua consciência lhe acusa. Então o pecado é indesculpável. E não fique chamando seu pecado de fraqueza. Não fique dando nome bonitinho para o seu pecado. O seu pecado só tem um nome, pecado. O meu pecado só tem um nome, pecado. E acabou. Diminuir a importância, dar um nome socialmente aceitável para o pecado, não diminui a seriedade, a gravidade. Pecado continua sendo ofensa contra Deus. Pecado é uma agressão contra Deus. Isso é o pecado. É o reconhecimento, a confissão é o reconhecimento que essas ações, pecado,
são repugnantes a Deus e que, ao praticá-las, ferimos o nosso relacionamento com Deus. Homologuel, concordamos que por causa dos pecados, dos meus pecados, Jesus Cristo sofreu a tortura e a morte de cruz. A confissão é o reconhecimento de que todas essas coisas são erradas e que pessoalmente as praticamos, que ofendemos a Deus e que estamos arrependidos e precisamos do seu perdão. Confissão é uma expressão de que entendemos que quando confessamos os nossos pecados, Deus, em seu amor, em sua infinita misericórdia, ele nos perdoa. Charles Spurgeon, ele destacou que por sermos filhos de Deus, não nos apresentamos a ele como um réu, como um criminoso que vem diante do juiz. Somos filhos que vão à presença do Pai amoroso. Olha o que ele disse: há uma grande distinção entre confessar um pecado na condição de réu e o fazer na condição de filho. O abraço do Pai é o lugar para as confissões dos penitentes. Fomos limpos de uma vez por todas, mas nossos pés ainda precisam ser lavados da contaminação adquirida em nossas andanças diárias, na condição de filhos de Deus. Quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos ou admitimos a nossa culpa. Dizemos que, independentemente de contra quem agimos, nós pecamos, em última instância, contra Deus. Lembram de José? Quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele disse: jamais pecaria eu contra o Senhor. Não era contra Potifar, era contra o Senhor. Nós devemos prestar contas a Deus, e o nosso pecado sempre ofende a Deus, e nós precisamos, mediante a confissão, passar por um arrependimento profundo de nossas ações e suplicarmos o seu perdão. A confissão consiste em reconhecer de forma específica que os nossos pecados e admitir que os cometemos. Nossa meta, nosso objetivo com a confissão é recuperar, é restaurar, é restabelecer o nosso relacionamento íntimo, estreito com Deus. E quando nós confessamos os nossos pecados, isso acontece. Com que frequência devemos confessar? A Bíblia não estabelece nenhuma regra. Você não precisa ir ao culto ou à missa dominicalmente confessar, ir à igreja toda semana confessar. Nós vamos ver um pouquinho sobre a quem confessar, mas não há uma regra que determine a frequência com que se deve confessar os pecados ao Senhor, a Deus, mas nós devemos fazê-lo com regularidade. Isso é sábio, isso é inteligente. Antes de vir diante do Senhor para confessar os seus pecados, é bom fazer um exame de si mesmo, pensar, orar sobre como o pecado e que pecados específicos se pode lembrar. A meta não é ficar à cata de cada detalhe ou de todo o pecado que possivelmente tenha cometido, mas convidar o Senhor, através do Espírito Santo, a trabalhar no seu coração para lhe mostrar as áreas que você precisa confessar. É pedir que o Espírito Santo vasculhe o seu coração, para que você passe a perceber pecados que precisam ser confessados. Não apenas os pecados resultantes da ação, mas também os pecados da omissão, quando deixamos de fazer algo que deveríamos fazer. Isso pode se tornar um alerta aos pecados do coração, ganância, ira, orgulho estão aqui dentro, ninguém vê, mas estão ali. São menos óbvios, não são visíveis, mas podem se tornar uma prática e deve ser confessada e abandonada.
propósito da confissão é maior proximidade de Deus, é dedicar um tempo para orar, para meditar, para se abrir a Deus, em que a autoanálise é parte da disciplina. Eu diria que você deve confessar sempre que você reconhece que pecou. Você não precisa imediatamente ajoelhar-se, às vezes isso nem é possível, mas a sua mente, o seu coração e os seus lábios se voltam a Deus no momento que você reconhece que cometeu um pecado, dizendo: Pai, eu pequei. Isso é confissão. Pai, eu pequei. Por favor, me perdoa. Restaura a minha intimidade, a minha comunhão. Não permita que esse pecado interrompa o fluxo da tua presença, da tua graça, da tua unção, do teu poder na minha vida. Confesse sempre que reconhecer que pecou. A quem confessar? As Escrituras nos dizem, em primeiro lugar, que devemos confessar os nossos pecados a Deus. Confessei-te o meu pecado, diz o salmista, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmo 32:5. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:18. Confessamos ao Senhor, porque no fim, em última instância, é contra ele que pecamos. Isso não significa que não devemos pedir o perdão daqueles contra quem erramos. Pelo contrário, precisamos sim. E além de pedir perdão, temos que fazer as reparações possíveis. Ah, Deus me perdoa, mas não fui pedir perdão para o irmão contra o qual eu pequei? Não adianta. Você peca contra o próximo, não adianta confessar a Deus e pedir perdão a Deus se você não for pedir o perdão e confessar ao próximo contra o qual você pecou. Além de nos ensinar que devemos confessar os nossos pecados a Deus, a Bíblia também fala de confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Olha o que diz Tiago: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E João 20, aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Quando você confessa a outra pessoa, essa pessoa vai lhe ajudar, essa pessoa vai lhe exortar, essa pessoa vai lhe vigiar, vai estar atenta, e o fato de você saber que essa pessoa está atenta, está olhando para você, pode ajudar a coibir, pode nos constranger a não pecar, porque depois vamos ter que prestar contas ao nosso mentor, ao nosso discipulador, ao nosso pastor, a um crente maduro que está nos acompanhando. Então, isso é importante. Agora, lembre-se, confessai os vossos pecados uns aos outros, não é uns dos outros. Tem crente que tem prazer em confessar os pecados dos outros. Se alguém peca, ele logo sai contando o pecado do seu irmão. Mas e os seus pecados? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Eu confesso o meu pecado. E não posso exigir que o outro confesse os pecados dele a mim. O bíblico é isso. É confessarmos os pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros. Algumas denominações cristãs, católicos romanos, ortodoxos, algumas igrejas anglicanas, seguem as instruções de confessar os pecados uns aos outros no contexto do sacramento da confissão, também chamado de sacramento da penitência ou da reconciliação. Eles confessam os seus pecados a um sacerdote. E o sacerdote os absolve. Queridos, como cristãos, nós temos o poder de declarar o perdão que Cristo dá.
Como servos de Deus, quando alguém confessa o pecado a mim, eu devorar com ele e dizer, olha, a palavra de Deus diz que uma vez que você confessou, você está perdoado, receba e desfrute o poder de Deus, mas eu não tenho em mim poder para absolver ninguém, para perdoar ninguém, a não ser aqueles que pecaram contra mim, mas perdoar os pecados feitos contra Deus, cometidos contra Deus, só Deus pode perdoar. O sacerdote não tem esse poder, não é bíblico, não é bíblico. Os evangélicos muitas vezes procuram o seu pastor e não é aquela confissão sacramental, mas é uma confissão com um pedido de ajuda, de socorro, de exortação, de acompanhamento, de encorajamento para que não peque mais. Então, isso é diferente da confissão sacramental, do sacramento da confissão. Confessar os pecados de um modo geral é um assunto particular entre o indivíduo e Deus. Entre o indivíduo e Deus. Contudo, nós vimos nos versículos que foram citados que há ocasiões que somos instruídos a confessar os nossos pecados uns aos outros. Martim Lutero diz que a confissão em segredo a outro cristão, apesar de não ser uma exigência das Escrituras, é útil e até necessária. João Calvino também recomendou a confissão particular para qualquer crente que esteja de tal forma atormentado e afligido com um senso de pecado que, sem ajuda externa, não consiga se livrar dele. Confesse a Deus, confesse uns aos outros. Não como sacramento, mas como espírito cristão de unidade, de preocupação, de amor, de exortação e de misericórdia. Uma confissão assim, uma confissão de um pecado, não deve ser feita a qualquer cristão, a crentes imaturos, a crentes carnais, a crentes novos, a crentes que não têm a empatia, a misericórdia para ouvir e ajudar, a pessoas que têm a maldade de sair contando. Então, você precisa saber a quem você está confessando o seu pecado. Não é a qualquer pessoa, é a crentes maduros, a pessoas espirituais que poderão lhe ajudar, e lhe ajudar muito, a vencer o pecado, a vencer a tentação. O cristão que ouve a confissão, seja ele um pastor, um ministro ou não, ele deve manter o segredo absoluto, deve levar isso muito a sério. Existe algo que assim, muito sério e que tem destruído com pessoas, sair contando aquilo que se ouve no gabinete pastoral, aquilo que é confessada, saem contando, saem espalhando. Tem que haver um sigilo absoluto quando alguém nos procura para confessar um pecado. E quando você ouve uma confissão, você tem que levar isso a sério. E quando você vai confessar para alguém, você tem que ver se essa pessoa é digna de confiança. Richard Foster, ele sugere as seguintes qualificações para uma pessoa receber uma confissão. Aqueles que não se qualificam, porque ficariam horrorizados pela revelação de certos pecados. Outros, por não entenderem a natureza e o valor da confissão, não lhe dariam a verdadeira importância. Isso não é nada. Felizmente, muitos entendem e gostariam de ministrar dessa maneira. Para identificar essas pessoas dignas de receber a confissão, devemos pedir a Deus que as revele a nós. É possível também
identificá-las entre os que observamos terem uma fé viva no poder de Deus para perdoar e manifestar a alegria do Senhor em seu coração. Seus principais atributos são maturidade espiritual, sabedoria, compaixão, bom senso e a habilidade de manter sigilo e um senso de humor saudável. Muitos pastores, certamente, nem todos, podem, sem nenhum cargo ou título, que estão entre as mais indicadas para receber uma confissão. Ao receber uma confissão, lembre-se que isso é um assunto sagrado. Seu irmão ou irmã que o procura em obediência às Escrituras, confia que você lhe escutará em amor, em compaixão, para adequadamente receber a confissão. Você deve ter uma profunda humildade e ter a consciência que todo pecado é abominação a Deus. E como todos pecamos, ninguém está numa posição de ser condenatório, nem de olhar com desprezo para quem está fazendo a confissão. Richard Foster dá o seguinte conselho aos que recebem uma confissão: quando alguém compartilha com você suas dores, discipline-se para permanecer quieto. Não tente aliviar a tensão com comentários inadequados, com gracejos capazes de distrair e até destruir esse momento sagrado. Não é momento de fazer graça, é momento de seriedade. Não tente descobrir mais detalhes do que os necessários. Não fica perguntando, não fica querendo detalhes. Se sentir que a pessoa está retendo algo por medo ou por constrangimento, é melhor esperar em silêncio e oração. Não force confissão. Não busque detalhes, não faça perguntas demais. Principalmente, não fique perguntando nomes de pessoas possivelmente envolvidas. Não lhe interessa. Ore por aquela pessoa em seu coração, de forma imperceptível, enviando orações de amor e de perdão. Ore para que essa pessoa receba o toque do poder curador de Jesus Cristo. Ore em silêncio, em espírito, enquanto ouve a confissão, e depois ore com a pessoa. Terminada a confissão, ore pela pessoa em voz alta, e na oração reafirme que o perdão está em Jesus, e que esse perdão agora é real e é efetivo para essa pessoa. Isso você pode dizer com um tom de autoridade, porque João, usando as palavras de Jesus, se referindo à igreja, aos discípulos, diz: aqueles aos quais perdoares os pecados são-lhes perdoados. Declare em nome de Jesus que os pecados foram perdoados pelo Senhor. Peça a Deus para curar o coração e a mente da pessoa que fez a confissão, para a cura das feridas que o pecado causou. Uma das metas do cristão é ter um relacionamento profundo e duradouro com Deus por meio de Cristo Jesus. Nós procuramos evitar o pecado, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus. E quando pecarmos, existe a disciplina da confissão. Confesse o seu pecado a Deus. Aprenda a confessar humildemente. Lembre-se que você não pode, não deve pecar todos os dias. Você tem o pecado como algo eventual. Você não vive na prática do pecado. Mas quando pecar, temos a confissão ao nosso advogado, Jesus Cristo, que recebe e que libera o perdão. É possível que busquemos ao Senhor para confessar os pecados em tristeza, em pesar e contrição. Mas quando terminamos, nós vivenciamos uma alegria indizível por termos a certeza do perdão. Não esconda pecados, não abafe pecados, não repita pecados.
confesse-os ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém e glórias sejam dadas a Deus.